eu me chamo Giane Vieira. Hoje eu vim falar um pouco com você sobre o despertar espiritual, um pouco sobre a minha experiência, né? E tudo que eu vim aprendendo durante todos esses anos que eu passei após o meu despertar espiritual, que se iniciou lá em 2021. Eu sou terapeuta holística e taróloga hoje, muito devido ao meu despertar, né? Foi quando eu descobri o meu propósito espiritual também. Então, eu quis muito trazer essa informação, tanto também para as pessoas que me acompanham, que já acompanham o meu trabalho e que estão despertando, né? Eu atendo muitas pessoas que estão despertando, que estão já despertas ou que querem um direcionamento também, né, sobre a espiritualidade. Então, eu vim trazer um pouco da minha experiência, tá? Sobre o despertar espiritual, que não é fácil, né? Que é um processo que é muito desafiador para muitas pessoas. Eu não conhecia até hoje alguém que falou para mim que o despertar é bacana, é tranquilo, e eu digo que não é também, porque para mim foi muito complicado lá no início, porque eu realmente achava que eu estava ficando doida, né? E eu escuto muito isso também, né? Das pessoas, né? Acho que eu tô ficando doida, né? Acho que eu tô ficando louca, né? Eu não tô entendendo mais nada, nada mais faz sentido na minha vida, e realmente é por aí, tá? Um despertar espiritual. Ele chega um pouco como um caos na nossa vida, tá? Vamos lá, o que é o despertar espiritual? O despertar espiritual, ele é uma tomada muito grande de consciência em relação à nossa vida, em relação a nós mesmos, a nossa realidade, ao externo, a um todo, tá? É como se, primeiro, nós entendemos que algumas coisas começam a mudar. Alguma coisa mudou, né, dentro de nós mesmos, né? A gente sente isso, que alguma coisa mudou, tem algo diferente, só que a gente não sabe muito bem o que é, muito menos explicar o que está acontecendo. Então, esse primeiro processo, eu acredito que ele é muito desafiador, porque a gente tenta se entender, e quando nós estamos nos entendendo, nós começamos a prestar atenção também, além de lidar com o nosso caos interno, estamos também prestando atenção em que o meu trabalho também não faz mais sentido para mim, as minhas amizades não fazem mais sentido para mim, os meus relacionamentos, a minha família, os meus hábitos, o que eu faço. Então, é como se viesse uma enxurrada muito grande, né, de questionamentos sobre o que nós estamos vivenciando, sabe? A minha vida é isso, né? O porquê que eu vivo dessa forma, né? Eu, pelo menos, tinha muitos questionamentos em relação a como eu estava vivendo a minha vida. E por que eu estava fazendo tais coisas se não fazia muito sentido para mim aquilo? Então, foi muito complicado para mim a questão do início, porque realmente foi como se viesse uma torre e desconstruísse tudo, né, na minha vida, né? Então, a questão do despertar, para mim, me pegou muito a questão de, mesmo com conhecimento da espiritualidade, eu já né, os meus pais são espíritas, então algumas coisas ali eu já tinha conhecimento, né, na época quando eu despertei, e lembrando que a questão do despertar espiritual não tem nada a ver com religião, tá? Tem pessoas que despertam sim dentro de uma religião, e tem pessoas que despertam fora de uma religião e que seguem assim. No caso, eu não tenho uma religião específica, e quando eu despertei eu não estava frequentando lugar nenhum, né? Eu estava trabalhando, vivendo minha vida, achando que estava tudo ok, que eu estava no caminho certo e tranquilo, né? E não é que na verdade nós não estamos no caminho certo, só não estava desperta ainda. Então, quando eu comecei a despertar, eu comecei a compreender também o meu caminho, né? Então, tem sim essa fase de o despertar é um caos, não é lindo, tá? Mas também quando as coisas começam a se ajustar na nossa vida, dá para dizer que o despertar, ele traz uma mudança muito grande e torna, assim, a nossa vida mais linda, mais leve, quando nós passamos, né, por essa torre que chega de repente na nossa vida e que deixa a gente meio, né, achando, né, na verdade, que estamos ficando loucos, que é o que eu escuto bastante. Então, como foi meu despertar espiritual? Meu despertar espiritual, ele começou depois de um caos na minha vida, tá? Então, aconteceu muitas coisas com relacionamentos com pessoas, e é até interessante isso, porque eu comecei a notar, com o passar dos anos após o meu primeiro despertar, porque não é só um despertar que acontece, a gente vai despertando depois também.
né? Mas com o meu primeiro despertar, eu compreendi que algumas mudanças já estavam ocorrendo antes sabe, de vir realmente aquele dia que eu acordei e, não, peraí, tá estranho, tem alguma coisa que estava mudando aqui, né? Então, é como se já vinha dando sinais na minha vida de que as coisas estavam mudando. E isso se dava muito em relacionamento com pessoas, pessoas da família, pessoas que eu tinha como se fossem ser pessoas que eu queria levar comigo para o resto da vida, amizades, né? Então, isso foi se desconstruindo, sabe? Até vir realmente, né, um choque, né? Porque eu realmente passei por uma fase muito desafiadora, muito confusa, nessa época que eu despertei. Então, eu vi relatos, né, de pessoas e pessoas que eu converso também, e eu busquei bastante também realmente no YouTube, né, para entender tudo que estava acontecendo, se tinha pessoas que estavam passando pelo mesmo que eu, e eu não sabia nem dar nome, né, não sabia nem o que eu colocava, assim, sabe, eu colocava sensações estranhas, né, não se sentir pertencente, né, eu lembro que eu colocava assim, porque eu realmente não sabia que eu estava passando por um despertar espiritual. E quando eu achei um vídeo que falava sobre o despertar espiritual, eu entendi realmente que eu estava passando por um despertar espiritual. E me deu um certo alívio, mas ao mesmo tempo não, porque eu não sabia exatamente o que fazer, né? E quando a gente não sabe muito o que fazer, pelo menos comigo, eu comecei eu tinha o hábito de rezar, né? Eu tenho até hoje esse hábito de rezar para o meu anjo de guarda, né? Então eu rezava para o meu anjo de guarda para ele me dar sinais do que fazer, porque eu estava ali que eu não entendia mais porque que eu estava trabalhando no emprego, né, onde eu estava, no emprego que eu estava. Na época eu dava aula em uma escola profissionalizante de estética e eu queria muito ter entrado nessa escola profissionalizante, tanto que eu cheguei a fazer lei da atração para usar, né? Então eu já tinha conhecimento de algumas coisas ali, né? Que eu acabava assistindo e etc, né? No YouTube. Então eu tinha esse conhecimento, eu usei para isso. Eu fiquei muito feliz quando me chamaram para trabalhar nessa escola para dar aula. Então pensei, tô realizada aqui. Recente tinha alugado uma sala no centro, né? Por conta da minha profissão de estética. Então para mim tava tudo ok, né? Então, quando a gente pensa que tá ok, que tá tudo estável, tudo equilibrado ou se equilibrando, né? Vem o despertar espiritual e faz a gente se questionar muito. Então, foi assim, para mim eu pensei assim, como assim não faz mais sentido? Eu entrava dentro da minha sala de trabalho e eu pensava, e ela estava mobiliada, meu pai estava me ajudando a mobiliar, a pessoa que eu estava na época estava me ajudando também a mobiliar, e eu entrava dentro daquela sala e eu não via sentido nenhum naquilo, tá? E olha que eu dei aula de estética e foi numa época de verão que eu despertei, então eu atendi uma pessoa nessa época eu atendi uma pessoa só dentro dessa sala. E para mim era uma resposta, né? Eu recebo muito assim. Hoje eu vejo isso como resposta, né? Hoje eu entendo, pensando assim, nossa, já me mostraram ali, porque uma pessoa no verão, né? Então, me mostraram ali que realmente não era o caminho. E eu comecei a meio que entrar em parafuso, né? Que é quando a gente começa a achar que a gente não tá bem mesmo, né? Então, larguei a sala, foi complicado, porque daí meu pai tinha me ajudado, eu tentei explicar, né, que não estava mais fluindo ali, né. Meu pai acho que foi uma das pessoas da minha família, o meu pai pelo menos foi uma das pessoas que mais me entendeu, mesmo sem entender tudo, ele tentou entender. Quando eu parei, né, com o que eu estava fazendo. Por quê? Porque eu tenho um filho, né, na época meu filho era pequeno, então eu tinha que trabalhar, né, eu tinha que colocar dinheiro para dentro de casa, ajudar, e eu morava com os meus pais na época, né, era separada, né, do pai dele, né, então eu tinha que ter um trabalho, entende? Eu tinha que ter um sustento. Então foi aquela questão assim de o que eu vou fazer agora, né, o que eu vou fazer da minha vida agora, o que faz sentido para mim agora. E eu lembro que eu achei uma padaria, fui trabalhar numa padaria. E o pai do meu filho, ele estava na época aqui em Santa Catarina, eu moro hoje em Santa Catarina, sou gaúcha, e ele ficava assim, tu quer que eu te busque? No intervalo, quando eu falava com ele no WhatsApp, tu quer que eu te busque aí? Tu tá bem? E porque ele também notou que tinha alguma coisa diferente, sabe? Só que eu não sabia explicar para ele o que. E ele também não sabia como me auxiliar, como me ajudar, né? Mas ele tentou, eu lembro disso, né? E acabou que eu não fiquei muito tempo nessa padaria também, saí.
E aí, quando eu saí, eu me fechei no meu quarto, eu saí, eu não falei nada naquele dia, né? Eu lembro que eu só vim pra casa, fui pra casa, né? Hoje eu não moro mais com meus pais, fui pra casa, me fechei no meu quarto e eu chorei muito e pedi uma resposta da minha espiritualidade, né? E tudo pra mim, desde quando eu despertei, vem como sinais, assim. E eu acredito que a gente recebe sinais a vida inteira de muitas coisas. Só que quando nós despertamos, esses sinais eles ficam muito mais evidentes para nós. Eu não sei como se foi para vocês, mas para mim esses sinais eram muito evidentes, assim, sabe? Então, apareceu para mim um grupo de auxílio, de ajuda, né? Tinha um grupo de ajuda de espiritualidade, na verdade, né? E eu entrei para esse grupo porque ele apareceu para mim na rede vizinha, né? E eu entrei e comecei a conversar, era R$ 10 na época para participar do grupo. Eu pensei, eu vou entrar, né? Porque eu já tô nesse caos todo, eu vou entrar. Entrei e eu lembro que ali naquele grupo eu comecei a me sentir acolhida, porque quando nós despertamos, é muito difícil a gente chegar para alguém e dizer que a gente está desperto porque a gente não está entendendo o que está acontecendo. E quando nós chegamos a pessoas que têm essa consciência e procurem, tá? Procurem pessoas que são equilibradas, que estão em equilíbrio, que passaram por esse processo de despertar, que têm esse conhecimento da espiritualidade, porque essas pessoas vão entender o que tu está passando, vão te auxiliar, tá? E comigo aconteceu assim. Eu achei esse grupo, participei desse grupo, comecei a me envolver com pessoas ali que também estavam despertando, via depoimentos, né? No grupo a gente vê bastante coisa e eu pensei, nossa, é isso mesmo, né? Eu tô passando por tal situação. E nisso, eu comecei a ficar mais tranquila, entre aspas, né? Porque eu ficava muito apreensiva como que ia ser a minha vida agora. Porque os nossos hábitos começam a mudar, né? Eu saía da minha escola, quando eu estudava na escola, eu saía da escola e ia tomar um chopp. Eu pegava o carro e ia tomar um chopp, e depois eu ia para casa, ia ali, conversava com os meus amigos, né? Eu gostava de sair, eu gostava assim enfim, né? Eu curtia bastante, né? E isso não fazia mais sentido para mim. Tem coisas que começam a não fazer mais sentido. Eu comecei a realmente me isolar. Eu parei de beber, parei mesmo. Teve um dia que eu acordei, abri a geladeira, era um domingo, meu pai ia fazer churrasco e a gente acordava naquele pique, assim, né? Meu pai tinha costume de fazer todo domingo churrasco. E hoje ele não come carne mais, enfim. E eu lembro que eu abri, assim, a geladeira para pegar uma cerveja. E eu não consegui de jeito nenhum. E eu lembro que eu olhei pro meu pai e eu falei assim, eu não vou mais beber. E ele disse assim, não vai tomar cervejinha, e estava quente, né? E eu disse assim, não, eu não vou mais beber. E eu falei aquilo com uma certeza, e eu tinha sonhado alguma coisa referente a isso e a outras coisas também. E desde esse dia eu não bebi mais. Eu acho que eu voltei a beber vinhozinho, assim, que eu gosto muito de um vinho. Mas eu voltei a beber, assim, foi, eu acho que em 2024, assim, que eu comecei a picar vinho, assim, tomar vinho e a não ficar mal, porque antes realmente eu não conseguia nem com cheiro, né? Com o tempo também, a carne, pra mim, eu não conseguia com carne, era o cheiro, chegava a me repugnar, assim, então foi mudando muitas questões, assim, em hábitos, sabe? Eu queria muito silêncio também, o silêncio para mim era primordial, eu precisava ter silêncio para tudo. Então, como o meu pai era muito de futebol, ele é até hoje de futebol, né? Claro que hoje não moro mais com eles, mas meu pai era muito de futebol, a minha mãe fala alto, então para mim, assim, eu queria sair correndo de tudo, né? Então foi bem complicado, às vezes eu queria expressar até que eu não quis, sabe, baixa a TV, aquela coisa, e era um caos, assim, sabe, porque eu não sabia me expressar, né, e eu também estava com as emoções muito à flor da pele, então acabava que era muito atrito, foi uma época, assim, bem complicadinha no despertar, assim. Mas com o tempo, né, ali me inteirando nesse grupo espiritual que eu me inteirei, eu comecei a me entender mais, né? E meus pais também começaram a notar que eu estava diferente, né? Eu sempre tive uma abertura muito grande para conversar com meu pai, né? Sobre tudo, assim. O meu pai, ele, né, é espírita, né? Sendo que o despertar não tem nada a ver com isso, mas ele estava entendendo que tinha alguma coisa ali, né? Não tudo, mas ele entendia, né? Ou ele buscava entender, ele tinha esse interesse por entender.
né? Então, quando eu parei de trabalhar, e nessa época foi interessante porque eu descobri também o meu propósito, porque eu sempre quis ajudar pessoas e eu não sabia como fazer, né? E aí, quando eu entrei nesse grupo, essa mentora do grupo, ela disse assim, eu senti de te dar um curso de terapeuta 5D, que na época ela fazia, e eu fiquei assim, nossa, que foi uma resposta para mim muito grande, porque eu perguntei sobre isso, né? Eu pedi uma resposta sobre isso, se era isso realmente que eu estava sentindo, de auxiliar alguém, né? Se era isso que era o meu trabalho, né? E eu comecei em 2021 e até hoje eu sou terapeuta holística, eu sou taróloga também, eu trabalho em casa, né? Desde 2021, quando eu parei ali, que eu saí da padaria, eu comecei a trabalhar em casa e até hoje eu trabalho em casa, eu trabalho home office. Não moro mais com os meus pais, tenho meu cantinho para fazer meu trabalho sozinha, né? Então, eu comecei ali, né, nesse curso que foi passado para mim, comecei a fazer outros cursos também, comecei com mentoria arquetípica, que eu gosto muito, amo fazer, né? Esse ano que eu encerrei, assim, com a mentoria, mas foram respostas nesse sentido para mim que eu tive, né? Tanto que a primeira mentoria que eu coloquei num grupo de arquétipos eu vendi, né? E depois eu criei uma mentoria de relacionamentos, porque eu gosto muito de trabalhar com relacionamentos amorosos. E eu vendi 5, né, em um dia, e era R$ 200 na época, assim. Eu pensei, nossa, que baita resposta, né, que eu tive. E comecei a fazer cursos, e hoje, né, eu tenho minha clientela, né, tanto para o tarô, tanto para terapias energéticas, né? Eu trabalho com muitas pessoas que estão despertando também e relembro até esses momentos todos que eu passei, assim. Então, a questão do despertar, ela é muito profunda, né? Ela nos pega, assim, ela é algo que nos acompanha pro resto da vida, eu costumo dizer, porque quando o nosso véu é retirado, não tem mais como nós colocarmos o véu novamente, né? A gente fica com realmente mais uma responsabilidade, né, para lidar com a vida, com o outro, né? Porque nós já estamos espertos, né? E não quer dizer que a gente é melhor que o outro por estar desperto, melhor que... Não, né? A gente só tem uma consciência a mais de que a vida não é aquilo que a gente via, que né? A vida é muito mais, né? Nós estamos conectados com o universo todo, né? Fazemos parte desse todo que é maravilhoso, né? E isso para mim, né? Esse despertar da espiritualidade para mim fez eu encontrar o meu propósito de vida. E não quer dizer, né, que vocês vão despertar e virar terapeutas, né? Uns vão, que bom, porque é maravilhoso, eu amo meu trabalho, né? Mas o que vai fazer sentido, alguma coisa vai fazer sentido para vocês. Além de despertar, alguma coisa vai fazer sentido para vocês. O modo de vida muda muita coisa, assim, se vocês realmente se entregarem de coração, de peito aberto para essa nova fase, né? Para esse portal novo que se abre, que é o despertar, né? Que dá essa sensação, né? Que a gente abre um portal e que só nós estamos acessando, né? Se vocês realmente se abrirem de peito aberto, vocês vão ver o quanto foi maravilhoso ter despertado, né? Eu escuto muito e vejo muitos títulos de despertar, não é bacana, não é isso e aquilo, e realmente não é, muito desafiador, mas quando a gente desperta, vale muito a pena tudo, né? Tirar o véu, quando ele é arrancado, na verdade, né? Quando o véu é arrancado, nem a gente quer voltar a não enxergar como não enxergávamos antes. A gente quer experienciar mais, pelo menos eu fiquei com uma sede por conhecimento assim enorme, né? Então, eu devorava livros, eu devorava cursos, eu fiz muitas curas terapêuticas, eu achei uma terapeuta na época maravilhosa. E até hoje eu gosto muito dela e sempre procuro ela para fazer as minhas terapias, né? Então eu fiz muita limpeza interna. Hoje isso que eu faço, né, com os meus clientes, eu fiz muita limpeza, então coloquei muitas coisas para fora, né? Trabalhei questões ali da minha criança interior, né, de cura de pai e mãe. A gente vai trabalhando muitas questões ali que vai ajudando muito também, né? A terapia ajuda muito, né? Então tudo que vocês sentirem no coração de vocês, pode ter certeza que vai ajudar, que vai auxiliar, tá bom? Esse é o vídeo que eu trouxe para vocês, né? Eu espero que vocês tenham gostado de coração. Para mim é muito bom estar aqui, poder compartilhar com vocês isso,
poder trazer, né, poder ter essa troca. Comentem para mim como tem sido o despertar de vocês e gratidão, até o próximo vídeo.